Torcida do Verdão aprova o nome de Carlos Miguel para defender as metas da Sociedade Esportiva Palmeiras, porém, Diego Firmino fala que estamos falando de Carlos Miguel, mas o Palmeiras tem interesse em outro jogador do Nottingham. Vamos comentar sobre isso também, sobre esses dois jogadores, né? Um, o Guipa, que comentou sobre, o outro é o Diego Firmino. E é um atacante, de beirada. Vamos bater um papo sobre isso, quem sabe, né? E é um bom jogador, hein? Se vier, realmente vai somar muito. E nós vamos comentar também sobre a imprensa, que desfaz do Abel Ferreira, né? Acho que a gente comentar sobre o futebol apresentado pelo Palmeiras, principalmente no início do ano, mas também desvalorizar tudo que o Abel Ferreira fez nessa história que ele construiu na Sociedade Esportiva Palmeiras, aí já é demais. Temos de um lado Mauro César e do outro nós temos o José Calil, que destruiu o Abel Ferreira ali, falando que, bom, vocês vão ouvir e ver o vídeo logo em seguida, depois de eu falar dessas duas próximas notícias, que é Carlos Miguel e Ramon Sosa. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão MVVC. Aqui nós fazemos vídeo de manhã, um vídeo à tarde e complementamos com uma live à noite. Então você pode participar da live se você quiser, com o seu comentário e até mesmo com o áudio. Aqui não cobramos nada, não precisamos de receber de você para podermos ouvir o áudio. A gente ouve gratuitamente, mas caso vocês queiram ser membro do canal, se inscrever no canal e dar o like, que é muito importante para a gente atingir outros palmeirenses, vai ser muito bem-vindo também o seu like. E também, se você puder hypar, a ferramenta hypar é nova e nem todo mundo conhece, mas é gratuita. É só hypar que o nosso vídeo fica um pouquinho mais no ranking acima para poder outros palmeirenses também vir aqui e comentar com a gente. À noite, gostaria muito da opinião de vocês sobre esses últimos temas que nós vamos comentar aqui. Então vamos aos fatos. Vamos começar sobre Ramon Sosa, que o Firmino comentou o seguinte: Palmeiras, aliás, alguns estão atirando no Carlos Miguel, mas estão errando o alvo, porque quem o Palmeiras realmente está interessado é no Ramon Sosa, jogador do Nottingham também, assim como o Carlos Miguel. Ele tem 25 anos de idade. Ele nesse ano aqui ele fez 18 partidas, um gol, nenhuma assistência e tem um cartão amarelo. Jogador novo que vai vir para somar, segundo, né, muitos, um atacante de beirada, tem 1,78 de altura, é um jogador polivalente também, ele joga em ambas extremas aí, é um jogador que provavelmente, se vier, vai ser muito bem utilizado pelo Abel Ferreira pela sua polivalência, apesar de sabermos que é um jogador que gosta muito mais da beirada, né, e não como um jogador que poderia fazer várias funções. Ele joga como ala, jogador de muito potencial, né? Principalmente lá no Nottingham. Eu acho que vai ser muito difícil o Nottingham liberar ele com facilidade. Jogador que atua também na seleção paraguaia. Inclusive o Firmino fala o seguinte: o Palmeiras mantém o interesse no jogador. No começo do ano, ele sinalizou que preferia permanecer na Europa, mas a baixa minutagem no time inglês pode ser um fator favorável ao Verdão para poder contratá-lo. Então, as esperanças da torcida do Palmeiras, para quem gosta desse jogador e até mesmo da própria direção junto, barra, né? Eu sempre coloco a barra com a comissão técnica, começa a olhar de uma forma diferente para esse jogador aí, quem sabe para poder vir e desempenhar o seu papel aqui na Sociedade Esportiva Palmeiras. O Abel Ferreira, ele já demonstrou um certo interesse nesse jogador aí e quem sabe pode vir para somar aí o Ramon Sosa. Aí você, aí do outro lado, gostaria muito da sua opinião relacionada a isso. Ficaria feliz com a contratação de Ramon Sosa pro Verdão? Aí é com você aí, gente. Gostaria muito de saber qual é a sua opinião. Agora falando um pouquinho sobre Carlos Miguel, né, que anteontem nós trouxemos um vídeo aqui sobre o Guipa, que levantou essa lebre, que o Palmeiras está avaliando a possibilidade de contratar esse jogador, que para mim seria uma bomba em vários aspectos, pro Corinthians e até mesmo pro Palmeiras. Não acho que ele viria para brigar pelo banco, e sim pela titularidade. Um jogador com muito potencial, né? Já demonstrou aí nas metas do Gambá. Então eu acho que ele viria realmente para buscar o seu espaço como titular, né? Sabendo que o Everton vem falhando em algumas circunstâncias. Ontem mesmo, se não fosse o Giai, o Everton, nós teríamos tomado um gol por uma falha. O Everton saiu, para mim, tá? Saiu mal naquela bola, fazendo com que o Giai tivesse que fazer uma manobra, né? Uma bicicleta, para poder defender a meta do Verdão, senão seria 1 a 0 para o Vasco na ocasião. Então o Everton vem tomando algumas atitudes erradas e talvez isso faça com que o Palmeiras até mesmo vá um pouco mais rápido no mercado. Quem sabe aí a situação também do próprio Lomba, né, que poderia sair no meio do ano, como falamos, faz com que também o Palmeiras vá ao mercado o mais rápido possível. Mas falando sobre essa notícia do Carlos Miguel, a torcida do Palmeiras se manifestou sobre a possibilidade do Palmeiras contratar esse goleiro, através das redes sociais, onde a maioria aprova a chegada do goleiro na academia de futebol. Isso porque, apesar de Everton viver bons e maus momentos recente com a camisa do Palmeiras, os torcedores entendem que o ciclo do Everton está se encerrando. Com isso, a vinda de Carlos Miguel seria crucial
para o clube para poder defender as metas. Vale lembrar também que o arqueiro reserva, Marcelo Lomba, tem contrato no Alviverde até o final do ano. Recentemente, houve interferências entre Fluminense e entre outros clubes também que gostaria de contar com o passe de Carlos Miguel. Isso faz com que talvez, quem sabe, o Palmeiras vá ao mercado o mais rápido possível, como já havíamos dito aí, para não ser repetitivo. Mas nas redes sociais, mas que o Palmeiras deveria tentar muito mais o Carlos Miguel, porque sabemos do potencial do Gabriel Grando, né? Não gostaria que o Palmeiras fosse atrás desse jogador de verdade, então eu fico muito mais confortável em saber que o Palmeiras está atrás do Carlos Miguel do que propriamente dito do Grando, né? Porque já mostrou que não é um goleiro que poderia vir para somar na Sociedade Esportiva Palmeiras. Nenhum clube que ele esteve, né, ele se firmou como titular, agora também está passando um mau momento lá no Grêmio, já foi pro Cruzeiro, também não viveu bons momentos, então eu acho que não seria interessante ter o Grando aqui, mas o Carlos Miguel sim, eu vejo com bons olhos. Mas falando um pouquinho sobre essa mídia nojenta, jornaleiros, né, que a gente ouve aí, e eu gosto de trazer para vocês comentarem e a gente entender também, né? Às vezes a gente critica tanto o Abel Ferreira, mas já tem gente que ganha para isso com tanta facilidade, né? Tudo bem a gente criticar algumas preferências do Abel, algumas situações e circunstâncias dentro de campo, mas como esses caras fazem isso com vontade, com tesão? Principalmente o Mauro César e até mesmo o José Calil, que eu vou deixar o vídeo do José Calil logo em seguida. Mas falando um pouquinho de Mauro César, ele falou o seguinte ontem que para mim, cara, eu juro para você que deu um choque em mim. Ele falando, sabendo que temos Jorge Jesus no mercado, não tem coerência nenhuma a CBF ir atrás de Abel Ferreira. Óbvio, não vá, deixa ele no Palmeiras quietinho mesmo, que vai ser melhor para nós. Ele quis dizer e potencializar a vinda do Jorge Jesus para a CBF, porque ele quis dizer que o Abel Ferreira, que o Jorge Jesus é bem melhor que o Abel Ferreira, e o Abel Ferreira, teoricamente, não engraxaria a chuteira de Jorge Jesus, né? E ele quis dizer que não tem coerência, que Jorge Jesus é muito mais o perfil da seleção brasileira. Eu gostaria de saber qual foi o trabalho do Jorge Jesus depois do Flamengo com expressão. No Palmeiras, o Abel Ferreira, por mais que venha capengando, ele vem mostrando um bom desempenho, inclusive passando por cima de problemas, que é algo que o Jorge Jesus vai enfrentar muito na CBF. Problemas! Agora resta saber se ele vai ter competência para poder passar por cima de problemas. Assim como o Mauro César, que tem um tesão enrustido pelo Jorge Jesus. E aliás, e que tesão, hein? Ele tem um tesão absurdo pelo Jorge Jesus. A qualquer momento, sempre quando ele tem oportunidade, ele fala que Jorge Jesus é bem melhor que Abel Ferreira. Mas os números não mentem. Palmeiras fora de casa desde abril de 2025. São 7 jogos, 7 vitórias, 100% de aproveitamento, 13 gols, 6 gols sofridos, 21 grandes chances, 6.3 finalizações marcadas no gol, 15.3 finalizações sobre o gol e 44% de posse de bola. Esses são os números do Palmeiras junto com o Abel Ferreira no comando. Será que o Jorge Jesus teria a mesma capacidade? Não duvido da capacidade do Jorge Jesus. Eu duvido muito desses jornaleiros que fazem e desmerecem tudo que existe no Palmeiras. E não é porque é o Abel. Se o Filipão tivesse vivendo esse momento no Palmeiras, eles estariam também desmerecendo o momento do Filipão e falando que o Filipão não é técnico para a seleção. Ou o Luxemburgo, ou qualquer Voivoda, se tivesse no Palmeiras, ele não seria o técnico ideal para a seleção. Eu não estou divulgando aqui e fazendo propaganda para que o Abel vá para a seleção. E sim, eu estou mostrando que esses jornaleiros eles não gostam do Palmeiras e eles mostram cada vez mais que tudo que existe dentro do Palmeiras não é bom. É isso, apenas isso, tá? Mas falando um pouquinho também sobre o José Calil, que foi mostrado os números com o Leandro Boldaquian, nosso parceiro, lá na Transamérica, do Abel Ferreira, né? E a gente viu que o José Calil pegou uma certa pilha falando que o Abel Ferreira não é o melhor técnico da história do Palmeiras, dizendo que existiram outros técnicos melhores que ele. Lembrando que ele fez uma comparação lá de trás, mas lembrando que o futebol lá de trás também não era tão competitivo e tão técnico como hoje. Hoje o jogador precisa ser realmente jogador de futebol e se dedicar ao futebol. Porque se for amadorismo, como era antes, não vai performar da forma como os próprios jogadores da época performavam. Eu não vou dizer o Pelé, que o Pelé é essa classe, mas alguns jogadores que ele cita aí, né, nessa época aí, não faz sentido, porque muitos jogadores ali, eles fumavam, eles bebiam, eles viviam uma vida totalmente desregrada, mas conseguiam jogar futebol, né? Porque não era tão competitivo. O futebol era mais lento, o futebol era mais cadenciado, precisava de ser mais inteligente para jogar? Sim, até precisava. Mas o físico mesmo, que hoje que é o que mais ponta no futebol, não precisava tanto, né? Tendo em vista alguns jogadores que eram até um pouco acima do peso para poder jogar bola e tava tudo bem, eles jogavam da mesma forma. Mas enfim, fiquem com as palavras no fígado de José Calil e eu gostaria muito que vocês comentassem aqui, tá bom? Valeu, até o próximo vídeo, tamo junto. E essa vitória, o Abel Ferreira ultrapassa Luiz Felipe Scolari e se transforma no técnico com mais vitórias na história do Campeonato Brasileiro. 86 vitórias em 157 jogos, o Filipão tinha 85
em 203 partidas pelo Palmeiras. Olha, o Abel vai Olha trucidando tudo quanto é recorde. Ainda não dá para falar que ele é o maior técnico da história do Palmeiras, José Calil. Boa noite para você, Calil. Boa noite, Maestro. Toda vez que me fazem essa pergunta, eu respondo da seguinte forma. Os números do Abel são inquestionáveis, se você considerar os números, sim. Só que a gente tem que considerar, no momento, nesses últimos anos, contra quem o Abel joga. Por exemplo, aqui em São Paulo, o Santos está na pior fase da sua história. O Corinthians também está numa fase péssima. O São Paulo ficou um tempo sem títulos. Você pega, por exemplo, o Oswaldo Brandão. O Oswaldo Brandão jogava contra o Santos de Pelé, contra o São Paulo de Pedro Rocha e companhia, contra o Corinthians de Rivelino. Não existem mais esses times. Então, o Palmeiras hoje reina sozinho, porque ele tem muito mais estrutura, ele tem condição de fazer... Qual time aqui de São Paulo ou do Brasil, tirando o Flamengo, pode contratar Paulinho, Vitor Roque, nem o Botafogo. Mérito da equipe que se estruturou. Não, tudo bem, mas quando você vai dar classificar, qualificar o trabalho do técnico, você tem que ver quem ele dirige, contra quem ele dirige. Então eu acho assim, o Abel nos números não dá para contestar. Mas aí não precisa ter opinião de ninguém, basta analisar os números. Eu acho que o Palmeiras teve outros treinadores que dirigiram o time em momentos mais difíceis e ganharam. Então é uma opinião minha, você perguntou a minha opinião, eu não considero o Abel o maior treinador da história do Palmeiras. Agora, que os números dele são incontestáveis, e que o time dele é muito eficiente, né? Você vê hoje, não foi brilhante, mas também o Vasco não ameaçou. Apesar de 1-0, a vitória do Palmeiras foi tranquila, poderia ter sido por mais. Calil, eu respeito sua opinião, é que você traz a sua opinião embasada não, trazendo números de... porque o Corinthians tinha Rivelino, o Santos tinha Pelé, não sei o que lá. Só que o Flamengo tinha Zico. Pois então, mas o Abel tem Campeonato Brasileiro, o Abel tem Libertadores da América, não só jogando contra essas equipes que tinham aí Rivelino, Zico, sim, etc, mas o Inter tinha Falcão, o Flamengo tinha Zico, o Vasco da Gama tinha Roberto Dinamite. Você acha que esse time do Vasco hoje, que o Palmeiras ganhou, eu tava comentando com o Leandro, esse time aí é candidatíssimo ao rebaixamento. E se contratar o Diniz, pior ainda, porque esse time não tem qualidade para jogar como o Diniz gosta. Então, assim, o Palmeiras, ele enfrenta hoje, o Palmeiras e o Flamengo hoje estão muito acima dos outros. Eu, no começo do campeonato, até achava que times como Internacional, como Atlético Mineiro está na zona de rebaixamento, junto com o Santos, o Grêmio também estava. O Internacional começou bem, já despencou, está lá para baixo, perdeu do Corinthians ontem merecidamente. Então, assim, qual time, além do Flamengo, tem condições de enfrentar o Palmeiras hoje aqui no Brasil? Perdeu o Campeonato Paulista. Perdeu. Não mudou nada. Perdeu numa circunstância. Uma semana depois. Perdeu porque era o Palmeiras perdeu o Campeonato Paulista em um jogo. Quando ele perdeu para o Corinthians dentro de casa naquele gol do Yuri Alberto. Porque no outro jogo, lá em Itaquera, o Palmeiras já foi melhor que o Corinthians. Perdeu o pênalti, né? Então o Palmeiras jogou mal um dia e perdeu o Campeonato Paulista. Agora, num campeonato de 38 rodadas, de regularidade, sinceramente, eu não vejo ninguém que possa chegar perto esse ano de Palmeiras e Flamengo.